O tema escolhido pela nossa equipe foi derivação parcial e modelagem 3D. A derivação parcial é utilizada essencialmente devido ao comportamento das funções numa região tridimensional. Como é possível observar nesse exemplo, onde temos as regiões x, y e z, respectivamente com o valor de 1, 1 e 3, e esse é o comportamento obtido pela função. Atualmente, os artistas eles não usam as fórmulas para a construção dos objetos. Utilizam programas que abstraem essa camada deles. E assim eles manipulam vetores para a construção das imagens. Elas são usadas com várias técnicas. As principais são low poly, que são poucos polígonos, e assim temos a formação de imagens mais simples, e high poly com muitos polígonos, pois toda imagem é capaz de ser construída usando polígonos. Quanto maior a quantidade de polígonos, maior a definição. Temos várias aplicações no cotidiano, como por exemplo, jogos, filmes e objetos quaisquer, por exemplo, para colocar em impressoras 3D. E quaisquer outras simulações, sejam reais ou fictícias. Agora nós vamos falar sobre as PDEs, ou seja, a Partial Derivative Equations, aplicadas na definição de superfícies. E como assim? Agora a gente vai correlacionar os temas, nós vamos fazer a ligação entre as equações parciais e a modelagem 3D. Como a gente vai citar mais tarde, o artigo de referência, ele trata no uso de pontos que delimitarão a área de renderização. Ou seja, porque se a gente observa bem, o nosso rosto ele é delimitado em uma região tridimensional, basicamente por duas extremidades, se nós observarmos ele da forma frontal. Então, nessas duas extremidades frontais, ele pode ser definido em uma região, e essa região que vai delimitar quais são as extremidades da renderização. E isso pode ser observado, por exemplo, com essa primeira equação aqui, que nós temos. Que essa primeira equação, a gente está verificando que esses pontos, quando nós realizarmos todo o desenvolvimento que vai ocorrer logo mais, eles vão começar a delimitar o funcionamento, o comportamento dessas funções que vão fazer o delineamento do rosto, da modelagem 3D que nós queremos. Pode ser um animal, pode ser um objeto, etc. É importante citar, por exemplo, que tanto o V, o ponto V que está entre 0 e 2π para formar uma região circular, quanto o U que está entre 0 e 1, são realmente pontos para poder, geralmente são pontos escolhidos para poder fazer a delimitação do plano, ou da região para ser delineada, e que é basicamente esses que a gente vai trabalhar por cima. Aqui, por exemplo, se nós observarmos essa primeira imagem, nós podemos observar que a gente tem um conjunto de x, x0, xv, xsv, xtv, x1v, e cada um deles se correlaciona com um valor correspondente, ou seja, o p0v ele delimita o primeiro ponto, ou seja, a primeira extremidade da região delimitada, enquanto o segundo, o p1v, a gente tem a segunda extremidade. E o x, nesse caso, representa justamente a questão da superfície, a superfície que vai ser delineada, entendeu? Ou seja, o x0v é a superfície que vai ser modelada através da PDE. E agora nós vamos desenvolver um pouco mais isso com a seguinte parte, que é, por exemplo, x(v) é igual a xu cosseno de nv mais xu seno de nv mais r UV. Eu não vou entrar nos pormenores de como essa equação foi alcançada, por causa que isso já entraria em outros tópicos e a gente poderia fazer basicamente um artigo inteiro sobre esse tema, mas essa é basicamente a equação que define o funcionamento, a equação da superfície da modelagem 3D que nós queremos. Mas tá, e como é que a gente vai saber porque já que isso é uma fórmula, isso geralmente vai dar uma equação mais definida, mas a gente pode definir diferentes tipos de objetos, de itens a serem modelados, então como é que a gente vai defini-los agora? E agora que a gente vai trabalhar esse ponto, que é o quê?
onde esse n que está aqui é inteiro, a fórmula de XU geralmente está falando muito mais sobre essa questão dos limites da equação. E aqui a gente pode ver com C, com NU e com U. E onde nós temos C1, C2, C3 e C4, que são Cs diferentes que vão delimitar as diferentes características dessa superfície, nós temos aqui, por exemplo, o C1, que novamente, eu não vou entrar nos pormenores de como essa fórmula foi alcançada, mas tudo pode ser encontrado no link como referência. O C1 é igual a seguinte fórmula, o C2, seguinte, C3 e C4. Tudo isso aqui vai basicamente corresponder a como o modelo vai ser renderizado em tela, como o modelo vai ser construído. Nós vamos mostrar de forma bem gráfica, logo mais, como é o processo de fazer isso e como a gente pode alcançar o comportamento de uma função, ela vai ser redirecionada para uma modelagem 3D direta. Aqui, por exemplo, nós temos a parte de resultados. Se vocês observarem, aqui ela mostra um gráfico que ele vai crescendo, porque se você observar, nós temos um plano aqui 3D, e à medida que, aqui embaixo, por exemplo, nós temos um conjunto de pontos, logo mais aqui em cima, esse conjunto de pontos delineia uma face que vai crescendo a partir da própria construção do rosto. E esse gráfico aqui mostra geralmente o nível de precisão, por causa que, embora a captação de pontos seja através de um software de leitor de faces, ainda a reconstrução da face a partir desses pontos, que é utilizado por software, não é exatamente uma fórmula matemática super complexa, ela tem um certo nível de precisão. E esse certo nível de precisão pode ser avaliado por esse gráfico logo mais. E aqui nós seguimos em frente para a parte da conclusão. Os integrantes são Evelyn Souza, Thiago Moraes e Thiago Moreira. E a bibliografia tem esse seguinte link que está disponível gratuitamente. Muito obrigado.